Boa noite a todas e a todos. A gente vai convidar vocês, né, para essa conversa, para mais essa conversa no Traduções, hoje com a querida professora Rosane Borges, numa conversa que a gente vai muito mais aprender do que, aposto que a gente vai muito mais aprender do que qualquer coisa. Vou apresentar a Rosane já já, mas de início quero agradecer mais uma vez os meus colegas aqui, Evandro Medeiros, professor da UFOP, meu amigo, meu parceiro de pesquisa, de vida, sempre refletindo e compartilhando, né, questões importantes aí pela vida comigo. Boa noite, professor Evandro. Boa noite, Lara. Mais uma vez estamos aqui, hoje já no nosso 9º encontro, né, dessa primeira temporada do Traduções com a professora Rosane Borges. Que alegria. Boa noite, Elvis, e boa noite, Gabriel, os nossos meninos da técnica que fazem ser possível essa gambiarra e essa conversa, né? A gente atrasou um pouquinho porque a gente teve algumas questões técnicas, mas que foram resolvidas, e o mais importante é que a gente pode agora iniciar essa conversa com a Rosane Borges. A Rosane é jornalista, professora e pesquisadora do Colabor, da ECA USP, doutora em Ciências da Comunicação pela USP também, integrante da comunidade Reinventando a Educação, é também articulista da Carta Capital Digital, do blog da editora Boitempo e do site Jornalistas Livres. Ela é autora de diversos livros, entre eles Espelho Infiel, O Negro no Jornalismo Brasileiro, de 2004, Mídia e Racismo, de 2012, e Esboços de um Tempo Presente, de 2016. Rosane, é um prazer enorme essa conversa com você, é um prazer enorme estar aqui junto com o meu amigo Evandro e com você, conversando sobre mídia, jornalismo e racismo. Boa noite, professora. Boa noite, Lara, boa noite, Evandro, boa noite o pessoal aí da técnica. Para mim, a alegria também, a gente estava falando ainda um pouco antes, né, como eu fiquei muito contente, alegre de ter recebido esse convite de vocês, né, e ainda mais para debater o tema em tela, né? Mídia, jornalismo e racismo. Então eu acho que vai ser realmente uma noite agradável, mas eu acho que o aprendizado vai ser mútuo, vai ser uma troca, e no momento, acho em que a dimensão racial, o dever negro no mundo, né, como diz o Attili Bembe, ele vem transbordando, né, em todas as camadas sociais, e o jornalismo ele não deve se furtar a essa discussão no momento tão delicado, né, da nossa história. Ok, professora, muito obrigado. Mais uma vez, a gente vai começar a nossa conversa, só antes, lembrando que nós temos uma transmissão simultânea acontecendo pelo YouTube e pelo Instagram, né? No Instagram a gente costuma ter 1 hora, às vezes um pouquinho menos. Quem nos acompanha já sabe, quando vai dando esse tempo a gente avisa aqui. E quem está lá pode ir lá na nossa bio, tem o link do nosso YouTube, muito fácil, youtube.com/jornalismos, no plural. Pode seguir para lá para continuar acompanhando o desenvolvimento, o restante da nossa conversa, como a gente tem feito sempre, né? Quem quiser enviar pergunta também, pode enviar durante a nossa conversa. Professora Rosane, quero começar pedindo para você falar para a gente, como a gente tem feito sempre aqui, dos seus interesses atuais de pesquisa. O que tem te movido, o que tem chamado a sua atenção como pesquisadora, o que tem movido a sua curiosidade nesse momento? Olha, nesse momento eu estou trabalhando muito com a questão dos imaginários, porque eu acho que se a gente não pensar os imaginários, fica muito difícil, complicado, a gente, em termos mesmo de pesquisa conceitual, dimensionar o que são as imagens estereotipantes, o que é o racismo na mídia, o que é a comunicação. Então, eu estou fazendo um esforço muito de trabalhar com o imaginário
representação e imagem, vou até dar um curso agora por esses dias, e é uma tríade que nos coloca muito nas possibilidades da gente implodir os imaginários vigentes, implodir os imaginários que mobilizam o jornalismo, mobiliza a publicidade, enfim, que mobiliza a comunicação e das possibilidades da gente fundar outros imaginários. Essa, digamos assim, seria a minha preocupação mais urgente nesse momento. Professora, você promoveu uma discussão recentemente no seu canal do YouTube, né, os Esboços do Contemporâneo, sobre aquele filme O Poço, que estreou recentemente, não tão recentemente, né, mas foi esse ano, se eu não me engano, foi né? Esse ano, Como foi tudo na Netflix, parece que foi recente, né? Isso, e a noção de tempo, ela mudou muito com essa pandemia também, né? Então, me desculpe, porque a situação não está desse jeito. Tá mas maluco. Ele continua em cartaz. Isso, está em cartaz da Netflix. E aí você coloca o filme em análise sobre algumas perspectivas estruturais, né? Você fala da questão da sociedade da vigilância, do capitalismo e dos modos como o capitalismo prolifera exclusões e desigualdades, né? E você também trabalha uma questão que me interessa, assim, especialmente, que é a questão do sofrimento do outro como apelo ético, né? Acho que tem essa expressão. No caso do jornalismo, Rosane, será que a gente pode pensar em um ou em alguns jornalismos, né, algum tipo de narrativa sobre o sofrimento, né, que provoque, que tensione, né, um apelo ético, né, que faça transbordar um apelo ético? Bom, eu te pergunto isso também por uma provocação que o professor Renzo Tadei, que é um professor da Unifesp, ele é antropólogo, ele nos trouxe, na primeira conversa que a gente teve do Traduções, foi com esse professor e antropólogo, que foi nosso orientador de doutorado, o professor Renzo, lá na UFRJ, na Escola de Comunicação. Ele sinalizou da importância na relação com o outro do que ele chamou de ética do zelo, né? Então, entendendo esse momento, né, da pandemia e dos sofrimentos que esse momento naturalmente evoca e o modo como a mídia produz narrativas sobre esse sofrimento e outros sofrimentos, né? Como que você vê essa questão do apelo ético, né, em relação ao sofrimento? É uma discussão assim, muito fundamental e complexa, né? Porque a narrativa, e particularmente a narrativa jornalística, ela tem um papel de, ao noticiar, ao dar conta do movimento do mundo, ela tem que fazer com que essa notícia ela nos toque de alguma maneira, né? Que ela nos diga a respeito. Porque todas as discussões sobre como o sofrimento alheio é coberto resvala muito no sensacionalismo. Tradicionalmente, há um apelo emotivo. A gente viu agora o caso da Sara e Corte Real com o menino Miguel, parte da imprensa cobrindo de maneira muito sensacionalista. Agora, eu acho que é possível no jornalismo a gente fazer uma cobertura em que o apelo ético, né, pensar o sofrimento do outro como um valor ético, um valor moral, seja posto como digamos, uma exigência, algo que fosse do campo da deontologia. Porque se a gente pensar a própria nossa... Por que nós narramos? Né? Tá toda uma discussão do que é a narrativa. Então, desde quando, em tempos imemoriais, os homens e mulheres, né, em volta das fogueiras, contavam histórias. Mas tem uma pergunta de cunho psicanalítico que eu gosto muito, que é em nome de quê? Em nome de que se narra? Eu acho que essa é a pergunta que deve mover editores, repórteres, profissionais, pesquisadores da área da comunicação, particularmente. Em nome de que eu narro determinado assunto? O que está por trás, para além da audiência, para além do impacto dos números quantitativos de quem vai ler, de quem não vai ler? Eu acho que essa pergunta ela só ganha um sentido se a gente visar o vínculo com o outro.
Então, eu preciso pensar essa coisa do sofrimento do outro na reportagem jornalística a partir do que realmente me vincula, porque, veja, o caso de Recife, eu acho que é um caso muito emblemático para a gente pensar o sofrimento do outro. Eu assisti ontem a reportagem da Sari no Fantástico, né, e eu vi, é uma indiferença que ela demonstra. Se a gente pensar racismos, homofobias, qual é o principal dínamo do racismo? Porque a gente acha que, por exemplo, ser racista é você xingar o outro, dizer que não gosta de negro, não, né, ou qualquer outro grupo étnico. Mas o que mobiliza o racismo, em sua grande parte, é a indiferença em relação ao outro. E o que a Sari, ou Sari, demonstra ali é uma indiferença em relação àquela criança. E aí, se há uma indiferença, a gente não vai se tocar pelo sofrimento do outro. A gente tem, Lara, no Brasil, a cada 23 minutos a gente tem um George Floyd no Brasil. A imprensa, ela não cobria, né? A gente teve, em 2015, os 111 tiros em Costa Barros, que foi... Eu não gosto de dizer tragédia, porque tragédia, se a gente pensar na concepção grega, não é tragédia, foi um assassinato brutal pela polícia. E esses 111 tiros foi coberto assim como se foi mortes acidentais. A imprensa não deu a cobertura devida, a sociedade brasileira ela não se mobilizou. Então, eu acho que quando a gente pega dados, o corpo da Cláudia Ferreira sendo arrastado no Rio de Janeiro, a gente tem episódios que a gente diz assim, o que acontece com todos nós? Porque a gente não chora esses corpos, né? E não é só o choro, a lágrima, é o choro simbólico. A gente não se mobiliza em torno de tudo isso. E parte disso vem do jornalismo, ele não narra a partir desse apelo ético. O que significa no Brasil, a cada 23 minutos, um jovem negro ser morto? Né? Eu acho que se a gente tivesse reportagens que levassem em conta, a gente não tem passeatas em Copacabana, a Avenida Paulista aqui não para, e aí a gente deve... Por quê? Porque as pessoas não nos dizem respeito. Nós não estabelecemos nenhum vínculo com ele, né? Com esse outro que morre aos borbotões. Então, eu acho que como é que a gente pode recuperar a dimensão humana e humanista do jornalismo? Se narra em nome do humano, não é? Tem uma frase que diz que qual é a diferença entre os homens e os animais? É que os homens não fazem fofoca. Eu acho que é uma frase interessante, uma anedota, para dizer que só nós temos a capacidade de simbolizar. E nós simbolizamos pela narrativa. E a simbolização é ela que faz o laço social e que constrói civilização. Então, veja, o papel do jornalismo, na sua microesfera, na sua forma minimalista de ler e dizer o mundo, é um papel que tem a ver com a sua função de ser instituinte do humano. Porque, ao narrar, nós nos instituímos como seres humanos. E aí a gente tem que ver qual é o pacto narrativo que está em jogo, né? O que é que nos move quando a gente narra? Na esteira, Rosane, dessa conversa, né, dessa pergunta, avançando um pouco mais nesse pensamento dessa ética do zelo do jornalismo, né, eu vou recorrer ao Achille Mbembe, que tá todo mundo falando agora dele, né, com essa história da necropolítica. É muito interessante que esse termo necropolítica acabou caindo no senso comum, como muitos outros termos acadêmicos caem no senso comum, o que eu acho que para pensar agora, principalmente a pandemia do coronavírus, não só, mas especialmente no Brasil, e o que é interessante, porque não é sempre que um autor camaronês vira um autor pop, né, que gera... best-seller, é considerado um dos mais importantes filósofos da contemporaneidade. Exatamente. Acho que é importante dizer isso, né? Só para quem está acompanhando, não está entendendo do que a gente está falando, eu vou recorrer a um pedacinho lá do Necropolítica, né? Ele diz o seguinte: a expressão máxima de soberania reside em grande medida no poder e na capacidade de ditar quem pode viver e quem pode morrer. Por isso, matar ou deixar viver constituem os limites da soberania, seus atributos fundamentais, né? E aí ele vai dizer que a biopolítica, por exemplo, já não dá conta mais, né, de entender, não dá conta mais de explicar esse fenômeno, né?
que ele chama de necropolítica, esse conceito tão potente, né? Aí eu me lembro que na terça-feira passada, conversando com o Fernando Rezende, da Federal Fluminense, ele trouxe para a gente esse pensamento sobre a operação da exclusão, inclusive é um trecho que a gente colocou hoje lá no nosso Instagram, um trecho que ele falou. Essa operação de exclusão do racismo, citando o Silvio Almeida, lá no Roda Viva, que olha para isso no direito, ele vai dizer que tem o mesmo fundamento, até certo ponto, da homofobia, do machismo, de outras operações de exclusão. Esse propulsor, o que estaria por trás disso tudo, segundo o Silvio Almeida, e o Fernando replica isso, né, na conversa com a gente, é o capitalismo para ele. Né? O capitalismo é excludente e acaba gerando essas outras operações de exclusão também. Bem, dito isso, a pandemia tem sido um laboratório, a pandemia do coronavírus, para experimentar essa necropolítica, avançando aí na precarização dos meios de vida no Brasil. Né? Isso é fato, não só pelo vírus, mas também pela fome, pela bala, né? De outros modos também, né? Pela geada avançando na Amazônia, né? E que atinge principalmente mulheres negras, mulheres periféricas, a gente sabe disso também. Parece, para mim, né, para Lara, a gente tem conversado sobre isso, que o jornalismo empresarial hegemônico tem criticado isso, né? Nos parece. Mas a minha pergunta é o seguinte, tem criticado, Rosane, mas até que ponto se alimentou e ainda se alimenta desse tipo de operação excludente, na sua opinião? Eu acho que continua, Evandro. Eu acompanhei a cobertura da mídia aqui, do jornalismo em particular, sobre a Minneapolis, né? O que foi, né, toda a manifestação estadunidense que de Minneapolis tomou conta de todo o país. Então eu faço duas análises. Uma é que isso só reflete a nossa mentalidade colonizadora, porque eu acabei de dizer, né, a gente tem cada 23 minutos um George Floyd, então foi preciso acontecer algo nos Estados Unidos para toda a imprensa brasileira parar e debater o assunto de forma mais exaustiva. Mas o que a gente percebia na cobertura de maneira assim, muito reiterada? É que, pela primeira vez, a mídia, a imprensa, ela adotou o termo racismo estrutural. Já é um avanço, a gente diz, opa, beleza, está dizendo que realmente o racismo ele não é algo episódico, fenomênico, de ação de indivíduos, né? Mas, ao mesmo tempo que ela dizia que era um racismo, era estrutural, ela não dava a visibilidade de como isso se dava nas estruturas. A Globo começou a dizer que o que acontecia nos Estados Unidos e no Brasil era provocado pela banda podre da polícia. Ora, quando ela está querendo dizer isso, significa dizer que o aparelho policial ele funciona, e quem faz isso são indivíduos que corrompem a estrutura. É uma banda podre, a polícia não. Quando a gente está falando de racismo estrutural, a gente está falando que, inclusive, a polícia, enquanto instituição, ela é racista. Isso não quer dizer que todas as pessoas sejam racistas, mas que a instituição ela é levada. Eu participei recentemente de uma live com 2 delegados do Rio de Janeiro, progressistas, muito interessantes, que apresentaram, olha, não há, é racismo mesmo, é uma estrutura racista. E aí ela tinha isso, a banda podre da polícia, e de reiterar, a Globo fez muito isso, chamar os seus profissionais para mostrar o quanto eles sofreram racismo enquanto eles transpuseram. Então, ela voltou àquele problema que o racismo existe. Eu acho que o que foi que mudou nesses tempos foi um reconhecimento que o racismo existe e que ele é maior do que a gente imaginava, né? Em termos de extensão. Ele é numericamente maior. Mas isso não nos leva a discutir, se você pegar a cobertura da imprensa estadunidense, eles discutiram o privilégio branco, porque todo branco lá, eles sabem que eles são privilegiados. Eles discutiram a situação das instituições. Tudo isso foi discutido assim. Aqui ninguém fala do Estado brasileiro. Não se falou, quer dizer, se falava de um racismo estrutural meia boca. Então, eu acho que acaba replicando na exata medida em que eu acho que a palavra raça e racismo, a nossa imprensa, ainda é um interdito. A despeito dos avanços, que eu acho que foram avanços, de coberturas
algumas mais ou menos interessantes, mas o que permaneceu de fundo foi uma timidez em a gente avançar e dizer: nós não somos um país democrático porque nós somos racistas, nós temos um índice de desenvolvimento humano que é marcado pelo fundamento racial. No Brasil, a gente sempre fica no 79º lugar, né? Ou a gente varia entre o 79º ou o 82º lugar. Nossa, eu falei corretamente, né? Gente de humana falar assim, 70, vou até repetir. Impressionante. Não é? Porque eu sempre falo 79 para não errar, mas 82º, gente, eu estou amando. Então, aí a gente gravita nessas posições. Quando você pega a população branca ou não negra, a gente melhora e vai para o 33º lugar, e quando a gente considera a população negra ou não branca, a branca, né, para o 33º, e para a negra a gente vai o 114, a 114º, né? Agora aí eu já me confundi, é o 114º lugar. Ou seja, só há duas possibilidades quando a gente vê esse nosso IDH: considerar que negros são menos inteligentes e mais preguiçosos, ou a gente admitir que esse país é um país racista, né? E aí eu ficaria com a segunda opção. O índice de Gini, de gênero, é a mesma coisa. Quando você desagrega o IDH entre homens e mulheres, as mulheres sempre estão lá embaixo. Então, eu acho que a imprensa brasileira perdeu a oportunidade de agudizar mais o debate, de tornar as informações mais assim, a dizer: olha, nós temos um Estado brasileiro que mata. E não mata não apenas pela bala da polícia, mata pela violência obstétrica, mata, sabe? A gente tem dados aí que era o momento disso, vir a cena de maneira muito mais profunda do que pegar uma moça negra na rua e perguntar se ela já tinha sofrido racismo, como a Globo fez muito, né? Então, eu acho que... E aí, isso, de certa forma, ao não tocar nessas questões estruturais, o termo capitalismo sequer figura nas narrativas, né? Não vai aparecer, né, porque aí parece coisa, como eles dizem, né, de esquerdopata, de comunista, não pode. Então, assim, alguns enfrentamentos, eles deixaram de ser feitos nesse momento. E aí eu acho que nós perdemos um debate qualificado que poderia mobilizar ainda a sociedade brasileira. Ok, Rosane. Bom, você menciona, Rosane, no seu Instagram também, a criação de uma série de podcasts. E se eu fosse Lima Barreto... Gente, né? Olha, a Lara fez, como é o stalkeador, né? Foi stalkeadora do bem. Stalker de Rosane. Em todos os livros, acessei todos os links... No Linktree, né? Naquele link que tem lá na sua bio, já olhei tudo. E vi, você chegou a publicar algum episódio desse podcast? Não, na verdade ele foi gravado, aí eu tive um resfriado, aí ele caiu, porque jornalismo é isso, você grava, se não solta, fica velho, né? Isso. Seria sobre o Decotelli, aí o Decotelli caiu o podcast. Ótimo, tudo bem, mas a questão nem é... Ótimo, tomara que dê certo, porque a questão que eu quero te propor tem a ver mais com o papel do Lima Barreto, né, como escritor no início do século XX, e o nome dessa série de podcast que você imagina, que você inaugura, faz referência ao Lima Barreto, né, que é um dos principais escritores do século XX, e aí o Lima ele tem uma crítica forte ao papel da imprensa hegemônica, né, do início do século. Eu retomei um conto dele e também stalkeei Lima Barreto, sei tudo de Lima Barreto agora, fiz meu dever de casa direitinho. E, obviamente, foi um prazer fazer isso. Tem um conto dele que chama Recordações do Escrivão Isaías Caminha, né, onde ele desafia um jornalismo sem ética, né, dirigido naquele momento pelo apadrinhamento, enfim, pelo interesse financeiro, parece que está falando de hoje, né, enfim. E é nesse conto que ele denuncia também uma série de episódios de racismo pelos quais passou, né, esse rapaz nas condições do Isaías, né, um negro com estudo, inclusive, né, naquela época isso era muito difícil, e naquele momento ele dizia que um negro, nas palavras dele, ele pode falhar não em virtude de suas qualidades intrínsecas, mas batido e esmagado pelo preconceito. Pois bem,
Para o Lima Barreto, os jornalistas eles naufragam na superficialidade, mas se acham aptos a expressar qualquer juízo. Né? Então, isso dá pano para a manga, na verdade, essa colocação do Lima Barreto. Né? Me parece que são muitas as questões postas aí. Né? Se a gente for pensar a adequação dessa crença na atualidade, pensando o jornalismo hoje, né? Eu acho que passa, uma dessas possibilidades de reflexão, né, passa pela ideia muito propagada de que o jornalismo deve buscar organizar o caos, construir um consenso, e aí o Nelson Traquina, quando ele reúne as teorias do jornalismo, né, naquele livro lá clássico, né, enfim, ele vai dizer disso, né, sobre essa questão do consenso, e aí a possibilidade disso transmutar em superficialidade, né, numa redução de uma complexidade, então há essa questão posta, né? Eu acho que passa também por algumas estratégias hegemônicas de construção de credibilidade, da qual faz parte a imaginação posta em cena de uma certa erudição, né? Então isso acaba sendo uma estratégia de construção de credibilidade, você demonstrar erudição, né? Obviamente, há muitas causas relacionadas a essa crença de Lima Barreto, e me parece que ela merece uma análise mais estrutural, né? A gente ficaria muito na superfície se a gente fosse levar em consideração somente esses pontos, né? Isso é o que está na superfície, e a gente quer, com você aqui, cavar até encontrar essas estruturas. Bom, o próprio Lima Barreto faz isso, né, quando ele discute no racismo, sobre o qual aquele jornalismo, né, superficial, embora presunçoso, se prolifera. Né? Como que você poderia contribuir com essa reflexão, Rosane? E aí me lembrei de um post que você fez a partir da participação do Silvio Almeida no Roda Viva, né? Também stalkeei o seu Twitter. Esse post me chamou muito a atenção. Foi sobre a Vera Magalhães? Isso. Eu acho que dialoga um pouco com o que a gente está dizendo aqui, e também queria trazer uma fala sua numa entrevista que você deu para a CML, olha só. E aí você diz que é preciso, com esses episódios, né, que a gente deixe de encarar o racismo como um fenômeno, um episódio, e encarar ele como algo estrutural, né? E aí é nesse sentido que eu gostaria de te ouvir em diálogo com o Lima Barreto. O Lima eu adoro, eu amo o Lima Barreto, e o Lima ele está passando por uma renovação, né? As pessoas estão estudando, voltando a estudar cada vez mais ele. A Lilia Schwartz é a biógrafa dele, né? Que fez uma pesquisa de fôlego, e tantas outras pesquisas que estão sendo feitas. Eu acho que o Lima Barreto ele é uma figura interessante porque ele é ambivalente. Ao mesmo tempo que ele, por exemplo, fazia uma crítica à Academia Brasileira de Letras, que eram críticas ácidas, ele queria muito ingressar na Academia Brasileira de Letras. Então, ele tinha a crítica à oficialidade, essa oficialidade que não o considerava, e eu acho que a crítica vinha daí, mas também ele queria fazer parte dessa oficialidade. Então, ele ficava nesses dois mundos, e toda a literatura dele você vai percebendo esse Lima Barreto, crítica à instituição, mas também querendo fazer parte da instituição e sendo negado, né? Vai sendo negado pelo jornalismo, alguns jornais que acabam não acolhendo os textos dele. Então, assim, ele vai colecionando uma série de inimigos, inimizades. Estou falando tudo isso um pouco para a gente situar quem é esse homem que vê uma república nascendo e já diz assim, essa república é velha. Ele é um leitor, no termos benjaminianos, verdadeiro flaner. Né? Ele saía do subúrbio e ia até o centro do Rio de Janeiro e literalmente flanava, no sentido que ele andava e via a paisagem do Rio de Janeiro e já dizia, a gente não está saindo bonito na foto. Essa república ela já nasce excludente, ela já nasce velho, e ela nasce com todos os vícios da escravidão, que era o vício do privilégio. E aí eu acho que quando ele se volta para o jornalismo, ele flagra no jornalismo esses vícios. O jornalismo, o que ele diz? Olha, o jornalismo carrega
todos os traços desse período desse passado que não passa, que era a escravidão. E aí, quando ele fala de doutomania, né, eu até coloco isso no post do Decotelli, ele vai dizer que a gente tinha e continua tendo, né, essa cultura bacharelesca, que todo doutor, as pessoas que eram só elas se dizerem doutor, que parecia assim, parecia uma profecia autorrealizadora. Eu sou doutor, parece que sabia de tudo. E aí eu acho que ele vai fazer essa crítica também ao jornalismo, porque o jornalismo ele vem de uma tradição literária no Brasil, portanto, de uma autoridade daquele que escrevia bem, daquele que sabia de tudo. Antes da gente ter a profissão de jornalista, né, o que se tinha eram literatos escrevendo no jornal, e ele percebe esse vício também do jornalismo com essa afetação e com esse poder da autoridade, porque, vejam, o Lima Barreto, no início, como você bem disse, pessoas negras letradas eram algo raro. Então, ele vai perceber que é um jornalismo também afetado. É um jornalismo excludente que toma da oficialidade da literatura, que se dá pela escrita, um mecanismo de poder. E aí eu acho que quando ele faz essa crítica entre a superficialidade e a pompa, né, e que esconde a superficialidade, eu acho que eu não diria que ele estava pensando na estrutura do jornalismo como a gente concebe hoje, né? Ser generalista, falar de tudo, para noticiar sobre o movimento do mundo. Eu acho que a gente pode fazer isso e ser profundo, né? O texto tem que ser sucinto, enfim, mas a profundidade tem muito a ver. Eu dei esses dias uma entrevista para Flávia Lima, um Budman da Folha, e eu dizia para ela o seguinte: qual é o papel do jornalismo? É ele ser o mais profundo possível. E nessa profundidade ele vai dizer o mundo de maneira minimalista. Você dizer o mundo de maneira minimalista não significa dizer que você tem que ver o mundo de maneira minimalista. A tragédia que está acompanhando muitos dos nossos profissionais hoje é isso, é que nos nossos textos, que são por essência minimalistas, eles são reducionistas, não é um capítulo de livro, não é tese, a gente fala sobre economia em uma página, em meia página, mas isso não significa dizer que o modo como você vê a economia tem que ser minimalista. Então, eu acho que a nossa tragédia, o que a Lima Barreto chamava atenção, Lara, é para esse modo de apreensão. Nem tanto a escrita, claro, é uma escrita empolada. Então, o que inquietava ele dos jornalistas é que eles eram assim muito com pompa e circunstância, uma escrita que se queria muito empolada, mas que eles não viam o mundo com essa profundidade. E a aparente profundidade do texto, na verdade, mascarava uma superficialidade nas formas da gente ver o mundo. Eu sempre falo para os meus alunos, a gente tem que ler muito, a gente tem que ler literatura, a gente tem que ler política, a gente tem... Aí alguns dizem, nossa, mas no cotidiano são textos pequenos de meia página. Não interessa, porque a camada que a gente vê o mundo, o prisma que a gente vê o mundo, vai dizer muito da gente sobre o nosso texto. Ainda que o nosso texto tenha só 2 parágrafos, ainda que você tenha que escrever só uma nota, algo para a primeira página do jornal. Então, eu acho que o Lima Barreto ele provocava cada vez mais a imprensa nesse sentido. E aí ele ia expondo as faces racistas desse jornalismo, né? Esse jornalismo que não considerava, como hoje, não considerava... Olha, se a gente tem o fundamento racial como grande indicador do IDH, como é que as nossas páginas de economia não trazem a raça para o debate, por exemplo? Ou seja, as camadas que a gente aprende, o que a gente diz que é o mundo, o que é economia, o que é cultura, o que é literatura, elas são frágeis porque elas não alcançam o problema que o jornalismo diz relatar. Eu acho que é isso que o Lima Barreto disse no passado e é o que persiste hoje para a gente. Como é que a gente pode falar, por exemplo, em fim de desigualdade, pobreza e exclusão, se a gente não falar do que é a população negra, como é que ela vive? Não é? Então, na verdade, o que a gente está fazendo? A gente está narrando sem perceber as camadas do mundo, aquilo que pulsa. Qual é o nervo da sociedade brasileira? A gente não alcança o nervo da sociedade brasileira. Então, isso já estava em Lima Barreto no início do século
20, e eu acho que se ele... É por isso que eu brinco, no podcast ele se chama Se Eu Fosse Lima Barreto, claro que eu não tenho a pretensão de ter esse olhar arguto, mas o podcast ele brinca com essa ideia, eu vou fazer uma análise da política cotidiana a partir da literatura, de personagens da literatura, e tentando entrar nesse clima do Lima Barreto. Vamos ser mais críticos com o que a gente faz enquanto jornalistas, profissionais da imprensa? Ok, Rosana. Rosane, assim, a presença de mais jornalistas, de mais professores, de mais pensadores negros, pode ajudar a trazer essa outra perspectiva para o jornalismo? É a minha primeira pergunta para você, muito direta. Depois eu vou desenvolver ela. Olha, eu acho que sim, mas a gente não pode confundir duas coisas. Eu acho que a presença de profissionais negros, na imprensa, na mídia em geral, ele é fundamental, Evandro, porque quando a gente está falando de representação, por que o debate da representação é importante? Porque pela representação a gente sabe o que é hegemônico no mundo. Então, quando você vê só jornalistas brancos, homens, em sua maioria, dirigindo as redações, o que a gente acaba se acostumando? E a gente achando que aquela é a boa rotina do mundo. E a pluralidade ela é importante porque quando você traz outros corpos, outras corporeidades, pessoas indígenas, pessoas negras, pessoas trans, você dá um mosaico plural do que é a humanidade. É por isso que o debate da representação é importante. Então, eu acho que, sob esse ponto de vista, a gente tem uma reivindicação que é fundamental. É preciso que tenhamos mais negros, mais mulheres, pessoas trans, em todos os espaços da vida. E aí, se o jornalismo ele é uma atividade da vida humana, da vida social, tem que ter mais. Agora, isso não garante imediatamente que a pauta sobre o debate racial vai ser qualificada. Porque, como já diria a Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se mulher, a Lélia Gonzalez falou isso em relação ao negro. Não se nasce negro, torna-se negro. Então, eu acho que é uma discussão de um duplo vértice. Primeiro, é preciso a reivindicação, sim, de profissionais negros, e uma segunda é que nós temos que ter pautas, a consciência racial de que, de fato, é necessário que a concepção, né, do jornalismo tenha pautas sobre a questão racial, sabe? Tudo seja... Porque uma coisa necessariamente não leva a outra. Tendencialmente, eu acho que sim, mas não necessariamente. Eu te faço essa pergunta porque eu fico imaginando, eu não tenho números, né? Eu não sei falar em termos de número, mas numericamente a gente sabe, né, que o número de homens e mulheres em posições, não só de chefia, né, nas redações de maneira geral, o número de homens e de mulheres negros é muito pequeno em relação ao número de brancos, né? E isso acontece na formação, nas universidades. Isso. Né? O número de professores é bem menor. Eu fico pensando, e sempre falo isso, na universidade em que nós trabalhamos, né? Nós, na Universidade Federal de Ouro Preto, que é uma das cidades mais negras do Brasil, né? Onde entre 60% e 70% da população se declara negra, né? Preta ou parda, de acordo com o IBGE, a gente tem também um número pequeno de professores negros, então isso acaba impactando também na formação, nos temas, né? Na empatia, com uma série de questões, né? Bem, e a despeito também de algumas iniciativas, como, por exemplo, o Entreviste um Negro, né, que é um banco de dados de fontes jornalísticas, homens negros e negras que são fontes jornalísticas, a despeito disso também, negros e negras têm aparecido pouco como fonte no jornalismo, a não ser que seja para falar sobre o racismo, né? Ou sobre questões no entorno do racismo. Então, a partir disso, eu te pergunto, levando em conta que a gente tem aluno assistindo, professor assistindo, pesquisadores de jornalismo assistindo, eu te pergunto, primeiramente, como é que nós, brancos, podemos ser antirracistas sem avançar num protagonismo que não é nosso, especialmente no jornalismo? Como é que é possível fazer isso sem avançar nesse protagonismo que não é nosso, definitivamente?
Eu acho que depende muito do que também você está falando, no que avançar no protagonismo, que não é, de vocês. Eu acho que talvez eu não tenha expressado bem, né? Sem promover um apagamento, sem tomar um lugar de fala que não é nosso. Sei. Eu acho, Evandro, essa pergunta ultimamente vem muito, eu vejo muitas pessoas brancas perguntando. Eu sempre digo o seguinte, que todos nós somos sujeitos posicionados no mundo, né? Uma vez eu fui dar uma palestra e uma moça me disse a mesma coisa, olha, mas o lugar, também as pessoas estão usando de maneira enviesada a expressão lugar de fala, né? E ela dizia assim, não foi o seu caso, né? Estou falando o exemplo dessa moça. Porque o meu lugar de fala não me permite. Eu disse, sim, permite. Porque, veja, o racismo, ele é um problema de todos nós, de brancos e negros. Agora, você vai falar do seu lugar de fala. Você é uma mulher branca. Eu falo do meu lugar de fala como mulher negra que sou vítima do racismo. Porque o que a gente percebe normalmente, as pessoas brancas, quando elas admitem que o racismo ele é estrutural, ele é danoso, elas acham que é um problema dos negros ou que afeta só os negros. O próprio Florestan Fernandes, ele evocava muito isso. Como a escravidão marcou a população negra no Brasil. E o que a gente tem que dizer marcou também os brancos, pelo privilégio, pelo apagamento do que a branquitude representa, como já diz o ministro André, o patrimônio da cor do Brasil. Então, afetou a todos nós. Agora, a gente tem que qualificar como se deu essa afetação. Alguns como vítimas, outros como privilegiados, porque senão essa conta não bate. Eu acho que esse é o primeiro passo, é saber que racismo é problema de todos nós. O racismo, primeiro, foi dos brancos que criaram, então eu acho que os brancos têm papel fundamental nessa dinâmica de transpor essa anomalia, né? E aí eu acho que o terceiro ponto, Evandro, já que é um problema de todos nós não seremos um país civilizado com racismo. Nós não somos democracia com racismo, nós não somos república, a gente não é nada que mereça um nome honroso com racismo. E nós somos um país profundamente racista. E se a gente tomar isso como um vetor importante, eu acho que as pessoas brancas... Primeiro, eu acho que passar o filme, eu não gosto muito de dizer isso, porque parece uma dimensão psicologizante, mas é passar o filme na cabeça, porque aquilo, né, não adianta ser racista, tem que ser antirracista. É onde cada um de nós guarda o nosso racismo. Porque, como eu disse, ele pode se dar pela indiferença, ele pode se dar com 111 tiros em Costa Barros e a gente não achar nada demais. Gente, 111 tiros, eu sempre dou o exemplo dos 111 tiros de Costa Barros com os atentados terroristas na França. Vamos denominar assim, né? A linguagem mais usual. Em Nice, no interior, quando tinha aquele caminhão atropelando civis inocentes, havia já a polícia francesa toda mobilizada e os policiais que estavam já com o caminhão e alvo pergunta pelo ponto eletrônico para a inteligência da polícia. O que nós fazemos? O que a gente faz? Esse caminhão já estava dominado, já estava monitorado. Qual é a resposta da inteligência da polícia francesa? Que se cessem as mortes, inclusive de quem está matando. Percebam, nem terroristas matando inocentes no carro possante é alvejado com 111 tiros, gente. Isso é fora de qualquer parâmetro civilizatório. Repito, nem terrorista atropelando a torta e a direita, eles são alvejados. A ordem foi expressa que se cesse as mortes, inclusive de quem está matando. Vocês não são autorizados a matar ninguém. Foi isso que a inteligência francesa falou para os seus policiais. Até porque o policial francês, ele não tem a autonomia que o nosso tem aqui. Né? Porque ele é um servidor público. Um servidor público com arma na mão, ele não pode sair atirando por aí. Ele tem que ser, inclusive, monitorado. Então, veja, eu dou esse exemplo para dizer que como a gente está fora de qualquer parâmetro civilizatório, e isso vira normal para a gente. A cobertura do Jornal Nacional, Evandro, quando aconteceu esse caso dos meninos de Costa Barros, colegas de profissão nesse momento fazem caca, né? A repórter perguntou para o pai, chorando, alguma coisa, como é que ele estava, e o pai devolve destroçado para a repórter a seguinte pergunta:
Você sabe o que são 111 tiros de armamento pesado no carro pequeno? E aí ela tenta, assim, engatar a pergunta, e aí ele responde, eu não tenho sequer corpo para enterrar. E aí cai a ficha da repórter do que representa aqueles 111 tiros. Porque não interessa a gente dizer, se fosse 5 tiros já seria demais. Não é, gente. Vamos mentalizar, são 111 tiros de fuzil. E a gente não fez nada. E aí é isso que, assim, por que tanta indiferença? Que indiferença é essa dos corpos brancos? É uma indiferença que não cabe, que para mim não tem racionalidade. O nosso racismo ele é tão cruel que fez com que nós fôssemos indiferentes com esses 111 tiros. Eu tenho vontade até hoje de chegar e abraçar esse pai e a mãe desses meninos. Né? Não, ou seja, não tiver... por que eu estou dando essa volta para dizer, Evandro? É que assim, o papel de todos nós, aí eu acho vocês, pessoas brancas que não sofrem na pele o racismo cotidiano, é perceber ainda, eu tenho muitos amigos brancos que não são racistas, mas eu provoco todos os dias para dizer, olha, como é que a gente sai dessa situação? Como é que a gente começa a cair a ficha de determinadas coisas? Eu fiz um evento no ano retrasado da ECA com um colega, e esse evento era comunicação, alteridade, diversidade, e encheu, lotou, foi sucesso de público e de crítica. Aí no dia que foi o debate sobre comunicação em relações sociais, tem muitas pessoas negras, e ele é um professor branco, muito querido, e aí ele chegou para mim, que legal, né? Deu muito negro hoje. E aí aquela coisa, você perde um amigo, mas não perde a piada. Eu falei para ele, Lu, hoje tem muitos negros. Ontem você dizia para mim, o povo, legal, deu muita gente. E aí ele falou assim, sua chata. Eu estou dizendo isso, inclusive, para dizer que legal que a gente conseguiu furar a bolha e trazer jovens negros da comunidade. Eu falei, entendi o que você quis dizer. Mas eu estou chamando a atenção, Luciana, que uma sala cheia de brancos, para as pessoas brancas, são pessoas. Ninguém questiona entrar numa sala, velho, aqui tem muito branco. Por quê? Porque a naturalização já está dada. Branco é pessoa. Então, eu disse para ele, comece a perturbar, tensionar os espaços que você anda. Aí ele, nega, eu não conseguia, eu não fazia isso. Eu disse, aí você vai ver que só tem branco. O debate já está racializado. E aí, quando a gente viu o debate das cotas, o que a imprensa dizia? Que as cotas racializariam o debate. A Fátima Oliveira, que era uma médica negra, que não está mais entre nós, um expoente, ela foi participar de um debate com médicas. E as médicas todas brancas estavam na mesa junto com ela e falaram assim para ela, olha, Fátima, a gente concorda que há racismo, mas eu acho que às vezes vocês negros racializam muito o debate. E a Fátima, que era muito rápida no gatilho, respondeu para ela o seguinte, nós não racializamos o debate. Quem quer desracializar o debate somos nós, olha essa mesa. Só tem branco. Quem está querendo desracializar somos nós. Sabe por que a gente está querendo desracializar? Porque a gente está dizendo que tem que ter preto, tem que ter índio. Quem racializa o debate a vocês naturalizarem a presença hegemônica de vocês nos espaços e nunca dizerem nada. Então, eu acho que ser antirracista, eu dei toda essa volta, Evandro, é assim, a gente começar a tensionar tudo. O branco, quando não é nem ser antirracista, você pergunta como nós brancos podemos protagonizar. Eu começar a olhar o mundo contra a lente e dizer, nossa, gente, isso tem algo estranho. E começar a se indignar com o que é considerado a boa rotina do mundo. Como é que a gente pode achar absolutamente natural turmas de medicina 100% só com estudantes negros? E aí eu nem vou longe, o curso de comunicação social, a maioria estudantes brancos, a maioria professores brancos, a gente não se assusta com isso, porque o que a gente vê na rua não é essa composição demográfica. Então eu acho que primeiro momento a gente tensionar essa paisagem que a gente está acostumado a ver e achar que está tudo certo. Aí a gente diz, não, porque eles são pobres, são desiguais, porque há racismo, sim, mas como é que a gente começa a virar esse jogo? Não é? Porque se a gente não vira esse jogo, os lugares dos terrivelmente outros já estão dados. É o lugar da morte, é o corpo matável, porque também a gente foi habituada a ver esses corpos nesses lugares. Então, eu acho que o primeiro momento é o tensionamento, é a gente
reconhecer que uma sociedade como a nossa, com racismo extremo elevado, é uma sociedade incivilizada, é uma sociedade retrógrada, é uma sociedade que nunca acertou contas com seu passado. Estamos reestabelecendo o contato aqui com a Rosane, rapidamente. Então, quem estiver no Instagram pode ir para lá, a gente vai responder as perguntas, vai continuar a nossa conversa lá no YouTube, né? Vamos continuar envolvendo os raciocínios aqui. Eu estou vendo que tem bastante gente no YouTube conversando, né, comentando. A Luísa Campos dizendo que acredita que a falta de discussão sobre as estruturas racistas impedem que muitos brasileiros entendam que somos um país racista. Daí prevalece o mito de que a miscigenação nos livrou de sermos racistas, né? E as pessoas também concordando, a Luísa Campos mesmo, diz que o debate no jornalismo foi muito na superfície, ainda falando lá de trás, né? Ok, podemos voltar para a conversa. Rosane, tá aí? Tô sim. Tá aí. Rosane, a gente falava da importância, né, de ocupar os espaços e também de como nós brancos, principalmente jornalistas brancos, a gente sempre faz essa provocação de imaginar jornalismos possíveis, né? Outros mundos e outros jornalismos possíveis. Nesse caso, me parece que uma coisa está bem conectada à outra, né? Outros mundos possíveis dariam um outro jornalismo menos racista também. Mas então eu vou te provocar, assim, para a gente pensar, tentar pensar alguns pontos, né, que podem, claro, não existe uma receita, mas que poderiam ajudar a gente a pensar a invenção de um outro jornalismo antirracista, né? Será que a gente consegue meio que tentar organizar uns pontos, né? Mesmo que não seja uma receita, para a gente dizer isso, Rosane? Eu acho que sim. Agora a gente teria que, digamos, refundar o jornalismo, porque você tem o jornalismo é uma estrutura complexa, né, em termos da ocupação profissional e muitos hábitos já arraigados, né? É uma profissão que tem que ser veloz, tem que vender e se assenta muito naquilo, no código que é facilmente decodificado. E o que é o facilmente decodificado? Normalmente é o preconceito. Olha, se a gente pensar, eu vou dar um exemplo em termos de imagens. O jornalista vai fazer uma reportagem com um professor de ciências humanas. Quer algo mais previsível? Está atrás dele um monte de livro, ele dando uma entrevista na biblioteca dele. Se esse pesquisador for da área biológica, da área médica, ele está lá com um jalecozinho, com uma ampulheta. Por que eu estou dando esses exemplos meio infantis? É para dizer que existe já um código que vai regrando os sentidos da notícia. Isso significa dizer que, para falar de pessoas negras, eu tenho o Rogério Ferro, eu participei do TCC dele em 2007, ele fez uma pesquisa interessante dizendo que o jornalismo negro ele figurava em extremos, ou era o atleta, o músico, o artista, ou estava numa situação de falta, era o marginal, né? Páginas policiais. Então, não havia o negro como pessoa comum. E uns dos dados que a gente vê, se você for para a redação, quem já passou por redação aqui sabe, as reuniões de pauta sempre são assim, você escolhe um tema e você sempre pergunta para o seu colega se ele conhece alguém para falar sobre aquela matéria. Então, fica uma coisa também endógena, porque o jornalista vai indicar o vizinho dele do apartamento, que é uma pessoa branca. Então, você tem um círculo que o jornalista ele não se pensa em dizer, gente, matérias sobre cotidiano, sobre economia, como é que está o papel, as famílias, como elas estão passando, né, nessa coisa da Covid, economia. É a família branca de classe média tradicional no apartamento. Então, eu diria que é mudar os códigos e mudar as formas, o que do ponto de vista dos estereótipos, porque é um estereótipo essa coisa das imagens, né? Sempre que a gente já sabe, você pode estar até com a televisão no mudo, mas você já sabe do que o jornalista está falando, né? Quando eu vejo alguém falando atrás de livro, eu falei, algum cientista social. Então, é preciso que a gente rompa com algumas estruturas rígidas, porque elas nos levam
a uma exclusão do negro. Aonde que eu estou querendo chegar? É preciso que a gente tensione o que a gente chama, inclusive, de técnica. A técnica, ela não é neutra. A técnica, porque se a gente for no universo da profissão, não há ninguém dizendo que não gosta de preto abertamente, né? Não há ninguém dizendo não vamos entrevistar negros, mas a gente tem uma forma técnica que vai excluindo a participação do negro, seja enquanto profissional, seja enquanto personagem, enquanto tema, né? Ou mesmo como fonte. O Muniz Sodré, ele falava do negro na televisão na década de 70, né? Ele dizia que o negro que ingressava no sistema televisivo brasileiro, isso naquela época, era um negro que se deixava morrer, porque ele dizia a estética dele ele tem que deixar para trás. Quando a gente tem uma Maju Coutinho sendo a primeira moça do tempo, depois de 40 e tantos anos de Jornal Nacional, ela apresentando pela primeira vez o Jornal Nacional, ela é a exceção que confirma a regra. Se a gente perceber, sempre a gente é primeiro em alguma coisa. E nós já estamos aqui há muito tempo, então eu acho que pensar os jornalismos possíveis é a gente pensar como a gente tem uma técnica, técnica no sentido de um modo de fazer que per si já exclui uma narrativa indígena, pessoas indígenas. Onde que estão os povos originários nas nossas narrativas, para além de dizer que eles estão sendo dizimados, que eles estão... Cadê o papel deles enquanto sujeitas e sujeitos? Né? Então, eu acho que a gente tem que pensar, inclusive, e aí é por isso que eu falo que é uma refundação do próprio jornalismo. São modos de fazer diferente. Não é apenas uma finalidade, não é assim dizer, eu vou ter que entrevistar mais negros, mas eu tenho que pensar um modo de fazer que seja radicalmente diferente do tradicionalmente já realizado. Porque, por mais que nós sejamos bem intencionados, aqui e ali, o preconceito, o estereótipo, ele vai mostrar sua face, né? Sim. Ok, professora. Bom, a gente tem algumas outras questões aqui, na verdade, duas questões, né? Que foram enviadas através do YouTube. Uma da Verônica Lima e uma da Eduarda Nunes. Eu vou fazer as duas juntas, tá, Rosane? E aí você pode respondê-las agrupadas. A Verônica Lima vai dizer assim: professora, você acredita que o modelo hegemônico de jornalismo, da forma como vem sendo praticado, vai um dia, de fato, transformar sua prática racista? E a pergunta da Eduarda Nunes: professora, como você acha que a gente pode fazer voltar à tona a discussão da urgência da democratização da mídia no Brasil? Eu acho que esse modelo hegemônico ele fracassou sob vários aspectos, não só para tratar a dimensão racial, do racismo, como mesmo para se firmar como uma instituição que eu brinco que nós, jornalistas, até hoje eu acho que nós não estamos curados de uma ferida narcísica, nós deixamos de ser figuras exclusivas que mediavam as informações. Hoje, informação chega de qualquer pessoa, uma pessoa com uma câmera grava, tem um furo, então nós deixamos de ser aquele que era o mediador exclusivo do século XX, né? Da fase de ouro da imprensa, em que a gente apresentava para o mundo os movimentos do mundo. Então eu acho que a imprensa, a mídia hegemônica, ela não se... achou que também o tempo dela fosse para sempre, né? A gente tem, por exemplo, o caso dessas grandes revistas. Eu, inclusive, vou estrear uma coluna na Isto É, mas eu sei que é por conta disso, eles estão naufragando, eles precisam de uma mulher preta, e que lá só está o Marco Antônio Villa e etc. Mas o que essas grandes revistas pensavam? Que o tempo delas seria um ad eterno, que era um momento da época da radiodifusão e da distribuição de informação. Só que hoje as informações circulam, então eu acho que esse modelo de negócio ele está naufragando para qualquer perspectiva que a gente tiver, embora ele não tenha poder, embora ele ainda tenha, digamos assim, muito fôlego aí para se instituir no que a gente designa como poder. Aí agora eu acho que, dito isso, é preciso que a gente seja, e a universidade é um laboratório para isso, a gente pense possibilidades de outras formas de jornalismo, porque não é o jornalismo que está em crise, é um modelo de negócio que está em crise.
é um modelo de fazer jornalismo. E aí, porque eu acho que nunca o jornalismo ele foi tão necessário nos tempos como hoje, nos tempos de muita informação falsa, de fake news, no tempo em que a gente consome toneladas de informações que não tem pé nem cabeça. Eu acho que o jornalismo ele ganha, o jornalismo sério, o jornalismo qualificado, ele ganha muita força nesse sentido. E aí eu acho que ele ganhando muita força, é preciso também que ele se repense. Aí um pouco o que eu falei para o Evandro. Pensar o combate ao racismo não é só como eu ponho mais negros na redação, isso é importante, não é só como eu cubro questão racial, mas é como eu mudo minha concepção de narrativa. Né? Como eu mudo concepções várias, regras de noticiabilidade. E aí é um exercício realmente digamos, de um renascimento da profissão. A segunda pergunta dizia respeito a... Desculpa, vou retomar ela aqui para você, Rosane. Como você acha que a gente pode fazer voltar à tona a discussão da urgência da democratização da mídia no Brasil? Eu acho que assim, a gente não está no cenário muito bom, a gente tem que combinar, né? Eu acho que a gente tem que reconhecer a derrota. Nós estamos numa derrota em vários campos. Agora, eu acho que é no momento de crise, nesses momentos de derrota que a gente está vivendo, como neofascismo desbragado, neoliberalismo terrível, eu acho que a gente tem que continuar não apenas sonhando, imaginando, como diria Hannah Arendt, que ela tem uma frase que eu acho linda, que ela diz que a gente precisa imaginar e sair em visita. Eu acho que esse momento da gente sair em visita, e aí eu acho que isso, porque é a democracia brasileira que foi para a lona, nós deixamos de ser, pelos institutos internacionais, eles estão dizendo que a gente é apenas uma democracia eleitoral, né? E num país em que a democracia ela perde cada vez mais musculatura, a gente, na verdade, não é mais uma democracia, né? Eu acho que aí é preciso que a gente pense tudo junto e misturado, né? Como é que a gente pode retomar com um princípio democrático, que a gente não está mais sob o princípio democrático, e colocar os meios de comunicação como fundamentais para isso. E aí é preciso que eles sejam democratizados também. É preciso que a gente tenha os Estados Unidos, que não é nenhum exemplo de socialismo nem de comunismo. Mesmo num país competitivo como os Estados Unidos, você não tem esse cruzamento aí de mídias e de veículos nas mãos de um só. A gente tem aqui no Brasil, por exemplo, o Grupo Globo, né? Tem rádio, tem TV aberta, tem TV fechada, tem jornal, tem internet, enfim, tem tudo na mão só de um grupo. Então, eu acho que é um debate fundamental para a gente ter, para a gente pensar a questão do rádio e da TV, que é uma questão importante. Às vezes, até brinco, acho que às vezes a gente perde muito tempo com a imprensa, o papel, né, o jornal do papel. Não que a gente não tenha que discutir, criticar a Folha, Estadão e tantos outros, mas um jornal, vejam, se eu quiser, eu falo assim, Lara e Evandro, vamos montar um jornal, não tem nada que impeça. Não é? O jornal você pode, né? Claro, tem a questão de grande estrutura, mas veja, a televisão, se a gente disser hoje, olha, depois da live vamos abrir um canal de televisão, é concessão pública. Então, eu acho que a gente deve pensar, voltar à discussão, à concessão pública. Eu acho que é um debate importante para a gente voltar a essa questão da democratização, da gente pensar a pulverização dos meios de comunicação, uma pluralidade de debates, de ideias. Você vê uma sudestização, né, da pauta para todo o Brasil, né? O Jornal Nacional, que está cada dia pior, é um jornal que naufraga, e eles investem tanto, eles mudam tanto a cara visual. Eu até fiz um artigo uma época dizendo que as mudanças sucessivas do Jornal Nacional revelavam que ele estava em crise, que ele não também existia mais. Então fez essa mudança agora, aquela coisa com tanta pouca circunstância para dizer, olha, já era, isso aqui não presta. E aí eles investem no invólucro para nos enganar, né? Aquela coisa do engodo. Então eu acho que a gente está no momento de discutir isso, e o jornalismo no centro, né? Como é que a gente tem um jornalismo mais qualificado? Agora, o problema é que a gente está sem energia para um monte de coisa. Eu acho que se o debate racial está inflamando as ruas, eu acho que, por um lado, também a gente, até hoje, nós não... parte, né, de quem não votou nesse projeto
terrível, a gente ainda não conseguiu se recuperar. O golpe foi muito, muito forte e que não continua nos golpeando, né? Sim, continua, essa é a questão, né? A gente continua no dia a dia com isso, e é aquilo, costurando com o início da nossa conversa, a questão da pandemia colocou isso avançou, fez avançar, né? Essa agenda, a agenda racista, homofóbica, né? Mas eu insisto em dizer que eu penso que especialmente a agenda racista, ela avançou mais nesse processo, levando em conta que não fazer nada é deixar muitos morrerem, né? Nesse processo todo. Enfim, não, sim, pode falar. Não, eu acho que a agenda racista, ela avançou muito, porque eu costumo dizer, muita gente fala, porque os negros nos Estados Unidos vão para a rua. Eu falei, a gente vai muito para a rua, vocês é que não iam com a gente, nós fomos. Agora, eu acho que a agenda racista do Brasil, ela já vinha cada vez mais, né, não crescendo, mas eu acho que a lição do George Floyd, eu acho que voltando àquela coisa, Lara, que você perguntou, né, do sofrimento do outro como apelo ético. Eu não consigo respirar do George Floyd, ele foi escutado pelo mundo. O escutar, não no sentido de dizer que a gente escutar no sentido filosófico, porque a escuta é uma decisão política. Quando eu escuto alguém, de fato, eu sou afetado por alguém. Então, qual é a diferença, eu acho aí, Evandro, que o George Floyd trouxe para o mundo? Ele foi, de fato, escutado. E quando ele foi escutado, a branquitude tremeu, tipo, puta merda, o cara ficaram 8 minutos no pescoço do cara, com ódio ali. Então, assim, eu não diria pela primeira vez, mas nas poucas vezes em que uma voz de uma pessoa excluída mobilizou o planeta, porque todo mundo se mobilizou. Agora, a gente não sabe o que vai ter depois dessa mobilização, se realmente as pessoas vão continuar sendo antirracistas. Mas eu acho que o que trouxe, que eu digo que é o lema universal de todos os corpos precarizados que são asfixiados, é que, ao escutar, ele afetou. Aí sim teve uma comunicação no sentido do Muniz Sodré, que eu uso muito o vínculo, né? Nós nos vinculamos com George Floyd, mesmo que provisoriamente, porque aquela escuta dele o que ele disse foi escutado. E aí não tem como não ter desdobramento, não via raiva, não via indignação. Aí foi de todo mundo, né? De brancos, negros. Então eu acho que é essa a grande lição. E por que o debate racista ganhou essa dimensão? Porque, veja, a gente está dizendo tudo sempre. Nós somos mortos, mas não somos escutados. E ele foi escutado, né? E não é porque foi filmado, porque o 111 Tiros foi filmado, a Cláudia Ferreira foi, entendeu? Foi um momento raro na história em que, de fato, uma voz de um subalterno foi escutada. Como diz a Spivak, pode o subalterno falar, né? Então, ele falou e foi escutado. Eu acho que é por isso que é uma dimensão que... Sim, até porque em 2014, Eric Garner também morreu dizendo as mesmas palavras lá em Nova York. Isso, mas não foi escutado, entendeu? A questão é escutar. A questão não é se a gente faz, se a gente não faz, se a gente vai para a rua, não. Foi a escuta que aconteceu. Porque a Spivak, esse livro é muito bonito, que muita gente acha, porque ela diz, o subalterno não pode falar, mas ela não está dizendo isso. Ela diz que o subalterno não pode falar porque o subalterno não pode ser ouvido. Quando ele é ouvido, ele deixa de ser subalterno. Então, eu acho que é um livro, inclusive, fininho, fundamental para nós da comunicação, é assim, como é que a gente ouve o outro? Porque ouvir não é só a gente estar com os nossos ouvidos abertos e entrando. A escuta é uma decisão política. E quando você escuta, você se afeta. Aí que você constrói o vínculo. Então, você deu esse belo exemplo. Então, tem muitos exemplos que a gente vai dizer assim, mas por que o mundo não se mobilizou? Por que se mobilizou com o George Floyd? Porque o George Floyd foi ouvido. A diferença está aí, não é porque lá eles são mais feras que a gente, vão mais para a rua, não, é porque ele foi ouvido. Perfeito, professora. Muito obrigada pela sua participação no Traduções. A gente vai encerrando essa transmissão ao vivo, mas a gente vai tentar cultivar de maneira bastante cuidadosa o que a gente conseguiu semear nessa conversa,
né, a partir dessa conversa, o que a gente conseguiu imaginar a partir dessa conversa, e a gente espera que a gente possa se encontrar em outros momentos também, online e offline, presencial, online, em breve. A gente espera que sim. Abraçar. Porque abraçar é bom. É bom, isso. Muito bom. E a gente queria agradecer também as pessoas que assistiram a nossa transmissão ao vivo, esse 9º episódio do Traduções, que se propõe, né, essa série de lives de transmissões ao vivo, que se propõe a pensar jornalismos possíveis, mundos possíveis, a partir de uma série de vieses. Hoje a gente recebeu a professora Rosane Borges, né, e a gente gostaria de dizer que todos os episódios estão disponíveis no nosso canal do YouTube, então quem ainda não se inscreveu, se inscrevam no nosso canal, tem discussões maravilhosas sobre as mais diversas perspectivas, mas tentando trazer esse tema mais geral, né, dos jornalismos possíveis, mundos possíveis. E agradecer também Elvis e Gabriel, nossos meninos da técnica, agradecer a Pró-Reitoria de Pesquisa, lá da Universidade Federal de Ouro Preto, a Pró-Reitoria de Extensão, agradecer também os nossos queridos colegas do grupo de pesquisa Quintais, do qual a gente faz parte, e onde está oficialmente esse Observatório Jornalismos. E a gente queria anunciar também que na semana que vem a nossa conversa vai ser com uma outra Rosane, a Rosane Preciosa. Que legal! Rosane Preciosa é uma professora aqui da UFJF, incrível também, e que tem uma perspectiva bastante interessante para a gente tentar inventar esses jornalismos que não reduzam tanto a diferença, né, que apostem no encontro como uma possibilidade de transformação dos mundos e de invenção de mundos. Evandro, você quer falar alguma coisa? Não, só reforçar que na próxima live, a 10ª live dessa primeira temporada, é a última, né, temporada do Traduções. A gente já tem a confirmação para uma segunda temporada, a gente volta no segundo semestre, não sabemos muito bem ainda a data, para conversar novamente, para mais uma série de conversas como essa. E eu acho que é isso, agradecer a todo mundo, chamar para essa nossa grande confraternização na semana que vem, para a gente finalizar a primeira temporada desse projeto muito legal. Também agradecer a Rosane Borges, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Espero que seja o início de muitas outras conversas e que a gente possa se encontrar conversas e parcerias, com certeza será. Muito obrigado. Tá bom, gente, eu agradeço também o convite, a acolhida, o afeto, mesmo a gente não vendo as pessoas, né? Eu acho que dá para sentir que tem afeto, tem atenção, tem disponibilidade de escuta. A gente terminou falando em escuta, a escuta de verdade, essa escuta que é política. Isso. Então, eu agradeço a todas e todos a lembrança e sigamos juntos e realmente imaginando jornalismos possíveis, mundo possíveis, e sempre a gente lembrando que eu gosto muito de uma frase que pergunta o que vem primeiro, se é o discurso ou a história, no sentido de a gente pensar se o discurso ele funda a história, e a gente sabe que os discursos fundam histórias, né? O jornalista ele não apenas relata a história que aconteceu, quando ele relata, ele refunda e funda histórias. Então, acho que vocês, estudantes, né, que estão aí nos ouvindo, pensar que histórias que vocês querem fundar por meio das narrativas. Eu acho que se é a história da emancipação da condição humana ou a história do sacrifício da condição humana. Então, eu acho que vamos ficar com a primeira, com a emancipação de todos. Obrigada, professora, pela sua disponibilidade para essa conversa. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem. Pessoal, beijo, até semana que vem. Tchau, tchau.